Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciar a nossa terceira aula de análise de indicadores do programa do projeto Cataforte, tá? Do projeto 21980, de fortalecimento e estruturação da rede de catadores e catadoras do Vale do Rio dos Sinos. É um projeto financiado pela Fundação Banco do Brasil e BNDES, tá? Como eu falei para vocês, teremos dois momentos hoje na nossa aula. Uma primeira parte mais pavorosa, vocês vão entender por quê. E uma segunda parte mais tranquila. E daí a gente vai começar a dar umas conversadas, tá? Deixa eu botar minha apresentação. Eu me dei conta que na apresentação eu esqueci de tirar uma coisinha que era importante aqui. Deixa eu tirar dos primeiros slides, só para não ter problema depois. Aqui. Ok. Bora lá. Deixa eu compartilhar. Então, estamos na nossa aula 3. Aula passada, mais conhecida como ontem, eu e a professora Nath trabalhamos com vocês sobre análise de dados utilizando o IA, né? Opa, carregou para vocês a apresentação? Também está aqui. Agora sim. Trabalhamos falando sobre a utilização de IA para análise de dados, né? E hoje eu queria pontuar algumas coisas que eu até já falei ontem, tá? Mas eu quero ressaltar com vocês, porque eu acho que é importante antes de vocês saírem usando o IA torto e direito, tá? E essa é a parte do terror, tá? Eu vou meter o terror em vocês quanto ao uso de inteligência artificial, tá? Bom, basicamente o que a gente vai ver na aula hoje? Riscos da IA na análise de dados, de forma geral. Opa, deixa eu mais um coleguinha aqui. Cadê o colega? Como adicionar? Então, riscos da IA na análise de dados, alucinação de IA, viés algorítmico, exposição de dados e privacidade e dependência operacional, tá? Essa é a parte do terror. Depois a gente vai falar sobre dados sujos, processo de limpeza de dados e checklist prático, tá? Basicamente isso que a gente vai ver. Bom, vamos falar um pouquinho, e o meu discurso vai ser um pouco esse agora no início, de o porquê que a gente não deve usar IA. Ou porquê que a gente tem que tomar cuidado quando usa IA, assim, sem muito critério, tá? Então, eu trouxe algumas informações para vocês e a gente vai falar sobre algumas coisas. Bom, num contexto geral, o risco de uso de IA na análise de dados, ele é importante por quê? Porque a IA ela reflete os dados que recebe. Eu mencionei isso na aula de ontem, falando que se os dados que entram para serem analisados são ruins, os resultados que vão sair vão ser ruins, certo? Então, ontem a gente usou aquele exemplo, por exemplo, de pegar aquela planilha que eu usei na segunda aula e jogar numa IA. Se aqueles dados fossem ruins, sei lá, com uma série de erros, alguma coisa assim, a análise que sairia automática da IA a partir daqueles dados seria ruim, tá? Então, esse é um cuidado muito importante, tá? Aqui, por exemplo, eu trouxe alguns dados. Então, a taxa de erro em consultas de pesquisa jurídica por chatbots de IA, testados em 2023, demonstra mais ou menos um problema entre 58% e 82%, ou seja, entre 58% e 82% das vezes que foi feito algum tipo de consulta jurídica, daí no caso, que é texto, principalmente texto, tem algum tipo de erro, tá? Eu vou apontar isso mais para frente. Mas o risco principal é esse. Se tu coloca informações erradas para dentro, informações erradas sairão de lá, tá?
Bom, alucinação. Alguém sabe dizer o que é uma alucinação? Alguém tem uma ideia do que é uma alucinação? Acredito que todo mundo já ouviu falar o que é alucinação, né, gente? Levanta a mão quem nunca ouviu falar a palavra alucinação. Ah, meu Deus. O que tu imagina que esteja acontecendo, mas que tu tá alucinando e não é Não real. é real. Muito bem, isso aí. É, enfim, pode acontecer com uma pessoa que, sei lá, bebeu pouca água durante o dia, olhou a TV e percebeu que a Inglaterra ganhou da Argentina hoje, por exemplo. Essa pessoa alucinou claramente, entendeu? É isso, a pessoa tem uma visão distante, errada da realidade. É muito parecido com o que acontece com a IA, tá? Aqui, a alucinação da IA é quando esses modelos aí, eles dão uma resposta para a gente, mas essas respostas são inventadas, tá? Daí, eu trouxe aqui três exemplos, por exemplo. A gente tem primeiro um exemplo da justiça, tá? A, hoje em dia tem muito advogado usando o IA para ajudar a fazer as suas peças jurídicas lá, uma petição ou alguma coisa assim. E muitas vezes, dentro dos textos lá, quando alguém vai fazer, um advogado vai fazer uma defesa de uma pessoa, ele acaba citando outros casos, né, para dizer, ó, oh, aconteceu tal coisa nesse caso aqui e foi julgado desse jeito, né? E o que aconteceu, e o que vem acontecendo é que em algumas oportunidades, a IA traz alguns casos que nunca aconteceram. Ou seja, ela inventa casos que não existem na realidade. Tá? Isso é uma alucinação. Tá? E ela pode acontecer em alguns modelos não, pode acontecer em todos os modelos de IA. Tá? Então é importante que a gente entenda. Bom, tem um segundo exemplo que eu coloquei aqui, que é a da Itachi Digital, em que, por exemplo, uma indústria utilizou um modelo de IA para fazer controle de manutenção de um equipamento. Tá? Bom, o que eles fizeram? Eles jogaram lá um monte de informação sobre o equipamento em si, né? Rotação, blá, 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 um monte de indicadores lá dentro, e a inteligência artificial indicou, ó, tá na hora de fazer a manutenção sei lá, na correia dentada XYZ lá. Beleza. Ele achou um item que precisava de atenção, tá? O problema foi que, por falta de informação, ele indicou um tipo de óleo lubrificante que era inadequado para aquele tipo de situação. Como faltou dentro do conjunto de dados que ele recebeu para analisar, das informações que ele foi treinado para saber, não colocaram para ele informações suficientes sobre quais os tipos de óleos necessários para aquela máquina. Então ele inventou um tipo de óleo, um tipo de óleo ainda existente, que ele realmente é real, só que ele não serve para aquela situação em si que aquele equipamento funcionava. Nesse caso em específico, uma pessoa olhou aquele relatório, aquela instrução que a IA deu, e antes de se fazer a manutenção, percebeu o erro. Tá? Então, a empresa teve a ponto de ter uma perda muito grande na sua produção lá por causa de um equipamento que estragou por uma indicação errada de IA. Tá? Outro momento em que essa alucinação pode acontecer é quando a gente está falando de artigos acadêmicos também. Então, por exemplo, invenção de referências bibliográficas. Ah, estou fazendo um estudo sobre fauna e flora, e daí sobre, sei lá, o jabuti. E daí uso a IA para me ajudar a escrever e puxar algumas referências, e ele começa a puxar artigos científicos que não existem. Ele inventa a referência. Ele inventa uma revista acadêmica. Ele inventa uma pessoa, às vezes. Tá? A alucinação é isso. Tá? A alucinação é
quando a IA não tem uma resposta para te dar, ao invés dela te dizer que não sabe, ela inventa. E isso pode acontecer em mais ou menos frequência, dependendo do que tu está fazendo. Se tu está trabalhando num conjunto de dados fechado, por exemplo, a planilha que a gente trabalhou ontem e na aula passada, é menos provável que aconteça. Por quê? Porque tu está deixando delimitado no que a pessoa, que a IA trabalha, tá? Então, é menos provável que aconteça alguma coisa assim, tá? Mas, ainda assim, é importante que vocês entendam que isso pode acontecer, tá? Por quê? Porque daqui a pouco vocês começam a fazer uma série de análises com base só no que a IA está dizendo para vocês, e vocês podem acabar tendo alguns erros muito importantes, principalmente se vocês estiverem falando, utilizando esses dados para algo importante na cooperativa. Por exemplo, acho que era a Regina e o Fernando que estavam analisando planilhas, né, para ver como é que estava o desempenho do ônibus, acho que levava e trazia o pessoal lá da, da praia. Mas, enfim, daqui a pouco eles jogam lá as informações da IA, numa IA enfim, para ajudar eles a analisar, e a IA indica que tem, sei lá, está acontecendo alguma coisa aqui, provavelmente tem alguém, sei lá, roubando combustível, entendeu? Não que a IA vá dar essa indicação, mas daqui a pouco, né, inventa alguma coisa. Inventa um dado que não existe. Ah, estão colocando combustível adulterado no caminhão, ou algo do tipo, tá? Então, é importante que vocês entendam que essa alucinação, ela pode ocorrer, tá? Então, é por isso que eu estou pontuando essa parte de alucinações. Em seguida, vamos para o próximo. Ah, sim. Daí eu trouxe aqui um exemplo, tá? Alguém tem alguma dúvida de que 2 mais 2 não é igual a 5? Não? Você sabe. Qual é a pergunta? Alguém tem alguma dúvida de que 2 mais 2 não é igual a 5? Eu? Qualquer um? Ninguém tem dúvida, né? Ninguém tem dúvida de que 2 mais 2 não é igual a 5, né? A questão é, se tu insistir o suficiente e tu inserir dados o suficiente num banco de dados de uma inteligência artificial dizendo que 2 mais 2 é igual a 5, a IA vai começar a te dizer que 2 mais 2 é igual a 5. Eu acho que eu comentei ontem com vocês, mas uma IA nada mais é do que um robô que recebe um monte de informação de muitas coisas, né? Por isso que sabe tanto, muitas vezes. Ou seja, eu treino quase como treinar um cachorro. O- Tu treina um cachorro, por exemplo, para sentar, tá? Tu repete, 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 até que ele começa a fazer. Mas, beleza. A IA é muito parecida com isso. Tu diz para o dizer para ela, eu pegar um banco de dados, por exemplo, com informações de cálculos matemáticos e dizer sempre que 2 mais 2 igual a 5, 2 mais 2 igual a 5, 2 mais 2, infinitas vezes. Ela vai, quando ela for fazer um cálculo para te dar uma resposta, e que é isso que ela faz, ela não sabe, ela calcula qual é a resposta. Ela calcula qual é a probabilidade da resposta que ela vai te dar ser a resposta certa. E se a probabilidade de 2 mais 2 igual a 4, de 2 mais 2 ser igual a 5, ou de 2 mais 2, se a probabilidade de 2 mais 2 ser igual a 4 for menor do que a probabilidade de 2 mais 2 ser igual a 5, ela vai te dizer que é 5. Tá? Então, pontuando mais uma vez, o robô ele é um ajudante. Ele não é o dono da verdade. Ele pode sim ajudar você
a tentar ajudar vocês em muitas coisas. Mas vocês têm que sempre olhar com um olhar crítico todas as respostas que saem de uma IA, tá? Partindo dessa mesma lógica, eu quero falar sobre viés algorítmico, tá? O que é um viés? É uma tendência, tá? Por exemplo, quando eu treino uma IA para ela me dizer que 2 mais 2 é igual a 5, ela em algum momento vai me dizer que 2 mais 2 é igual a 5, certo? Isso, de alguma forma, eu posso considerar como um viés, uma tendência. Ela vai ter uma tendência, uma inclinação para me responder algumas coisas e uma tendência para me responder outras. Aí aqui eu trago um exemplo um pouco mais prático, tá? E a gente coloca informações discriminatórias na IA, mais discriminatória essa IA vai ser. E aí aqui eu trago de uma forma um pouco mais simples. Se uma IA, se eu, por exemplo, dou para uma IA o meu histórico de contratações da minha empresa, seja ela qual for. E nesse banco de dados, a maior parte das minhas contratações são homens. Quando uma IA for analisar currículos que chegam para ela automaticamente, para poder escolher os melhores candidatos e tudo mais, pode acontecer de ela começar a priorizar mais currículos de homens do que de mulheres, por exemplo. Porque ela olhou para trás, viu o que aconteceu e vai replicar aquilo que ela aprendeu. Ela aprendeu que, olhando o passado, homens são contratados. Então, a tendência é que ele priorize menos currículos de mulheres, tá? Ou seja, eu acabo criando uma orientação. Então, muitas vezes não é, muitas vezes, na maioria das vezes, ela não é, como é que eu vou dizer, de propósito, mas ela acontece se tu não tomar cuidado. E, e daí tu acaba tendo o teu resultado que sai da IA sempre num caminho X ou num caminho Y, né? Então, a gente tenta sempre que possível é, ser o mais isento possível, e a IA, ela é tão isenta quanto o seu criador. Então, se vocês tentarem perguntar, por exemplo, para a IA, para o ChatGPT, que é o que vocês estão usando, né? Sobre quem foram os criadores do ChatGPT, tá? Tem algumas informações que vocês vão receber informação errada. Por quê? Porque alguém foi lá no código e disse, eu não quero que falem sobre essa pessoa. Tem um dos criadores, eu acho que é um dos criadores do ChatGPT, que ele não aparece se perguntar para ele quem criou o ChatGPT. E o mesmo acontece para vários. Se pegar outras IAs e tal, todas elas têm sempre algumas travas internas do qual tipo de informação tu pode ou tu não pode receber, tá? Bom, exposição de dados e privacidade, tá? Aí aqui eu trouxe, então, um númerozinho, 61% das lideranças de segurança aqui eu estou falando de segurança digital, tá? São pessoas e empresas que são responsáveis por segurança digital das suas empresas, tá? 71% dessas lideranças, elas têm uma das principais preocupações delas é com relação a dados sensíveis colocados dentro de IA. Ou seja, vamos partir para um caso mais prático, tá? Um servidor público que trabalha no tribunal, sei lá, de justiça, por exemplo. Ele resolveu que ele vai usar uma inteligência artificial para ajudar ele no trabalho no dia a dia. E ele começa a colocar informações de processos, dos processos que passam por ele, pelo menos, dentro de uma IA para ajudar a organizar, para, enfim, fazer algumas definições e tudo mais. Essas informações que são colocadas na IA,
elas, dependendo da forma que tu coloca dentro da IA, elas estão desprotegidas. Elas daqui a pouco podem vazar. E aqui a gente está falando de informações pessoais. Tem muitos casos que, na justiça, por exemplo, você já deve ter ouvido falar o termo segredo de justiça, né? Que é quando um processo ele é fechado, vamos dizer assim, tu não tem mais conhecimento público dele, por geralmente tem algumas justificativas para isso, mas no geral, quando tu está tratando de situações mais sensíveis, assim, que podem ser prejudiciais para a imagem da pessoa e tudo mais, tá? E, bom, vamos lá, daí esse servidor público colocou essas informações no IA, e daqui a pouco essas informações estão sendo entregues para alguma pesquisa de outra pessoa, tá? Então, quando tu coloca informações dentro do, de uma inteligência artificial, você tem que tomar muito cuidado com qual tipo de informação vocês vão colocar. Beleza, algumas informações são públicas por natureza, tá? Sei lá, a maioria das cooperativas tem contrato com o poder público. Então, no geral, os dados, relatórios e informações que vocês geram já são públicos mesmo. Não é um problema necessariamente isso. Mas, daqui a pouco, vocês fazem a organização das fichas cadastrais dos cooperados no IA. Bom, a ficha cadastral dos cooperados contém, por exemplo, o CPF, o número de RG, às vezes até a conta bancária. Enfim, são informações que podem ser utilizadas para, sei lá, para um golpe, por exemplo, alguma coisa assim. Então, toda vez que vocês forem usar a IA para fazer alguma coisa, principalmente que contenha informação sensível, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Então, de preferência, nem usar para isso, tá? Ou não, ou quando for fazer isso, fazer de uma forma em que esses dados não sejam colocados lá dentro. Por exemplo, eu quero só organizar a lista de cooperados por ordem alfabética. Tu não precisa colocar o CPF, tu não precisa colocar como é que é, os documentos dessa pessoa. Tu pode só botar os nomes, né? Apagar essas informações mais pessoais, tá? Bom, continuando. Aqui daí entrando eu trago, acho que eu já até comentei com vocês, mas a questão da dependência operacional, tá? Dependência excessiva em IA pode desvalorizar o julgamento humano e o pensamento crítico dos analistas, tá? Dos analistas, que devem permanecer sempre como autoridade final sobre a análise que é feita, tá? Então, aqui eu coloquei 37% das organizações sofreram problemas operacionais causados por agentes de IA no último ano, tá? Isso evidencia fragilidades no sistema, tá? Num sistema 100% autônomo. Então, quando vocês usam IA, não pode deixar tudo na mão da IA. Tem que sempre ter algum tipo de validação de uma pessoa externa para saber se aquilo faz sentido, tá? Então, por exemplo, a gente viu na aula passada, fizemos algumas análises, né? Fizemos algumas perguntas e tudo mais. É importante vocês saberem fazer tudo aquilo que a IA vai fazer, ou pelo menos boa parte, para que na hora que o resultado vier, vocês consigam olhar criticamente aquilo e entender, isso aqui faz sentido. Não, isso aqui não faz sentido. Esse gráfico está mostrando uma tendência que não é a tendência correta dos dados que eu mandei. Porque, sei lá, eu testei antes, por exemplo. Tá? Então, essa é uma parte importante também, tá, gente? Bom, essa era a parte do terror. Vocês ainda têm vontade de usar a inteligência artificial depois de tudo isso que eu falei? A ideia é assustar vocês um pouco, porque por mais que seja uma tecnologia nova, inovadora, que é uma ferramenta super útil e super potente, que nos ajuda no dia a dia, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque a gente está falando de algo que se vende muito como uma solução divina para todos os problemas. E não é bem assim. Tem uma série de problemas que precisam ser apontados e precisam ser cuidados.
Ainda é uma ferramenta muito boa, ainda pode nos ajudar muito, mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Bom, dado esse cenário aterrorizante que eu montei até aqui, a gente vai passar para uma outra questão agora, que tem a ver com isso, tá? Tem a ver com essa, vamos dizer assim, com esses cuidados. Eu quero falar um pouquinho sobre dados sujos, tá? O que eu quero dizer com dados sujos, tá? Antes de eu usar uma inteligência artificial para analisar meus dados, eu tenho que dar uma olhada nos meus dados e ver se eu não tenho problema de qualidade nos meus dados, para evitar, por exemplo, alucinações e vieses, tá? Ou seja, muito do que eu falei lá na primeira aula, do primeiro exercício de vocês ainda, que a gente montou uma ferramenta de medição, né? Então, o que eu falei lá? Precisa ter padronização, precisa ter uma metodologia exata para fazer a medida, né? Por quê? Porque se aquela primeira parte lá for mal feita, ela acaba caindo aqui nos dados sujos e eu vou ter que fazer mais um passo para organizar esses dados e depois poder jogar numa IA ou poder fazer as próprias análises que eu quero fazer, tá? Bom, daí aqui eu trouxe os principais erros ou sujeiras encontradas nos dados, tá? Então, por exemplo, dados duplicados. Ah, estou lá fazendo a planilha de fardos que a gente fez na primeira aula lá. Bom, eu registrei um fardo com 350 quilos, com tempo 15 minutos para fazer, tudo mais, blá, blá, blá. E daí, por algum motivo, eu repeti. Escrevi de novo o mesmo fardo, me perdi no controle, ou marquei num papel e depois marquei em outro papel outra informação. E daí a informação, quando eu passei tudo para uma planilha só, ficou duplicada, tá? Isso é um registro de dado duplicado. Geralmente isso pode acontecer em cadastros. A professora Nath ontem falou sobre a chamada de vocês, né? Que eu me lembro quem era a pessoa, mas enfim, a pessoa assinou de duas formas diferentes. Aí a entendeu que eram duas pessoas diferentes, mas na verdade eram informações ali no caso era um erro de digitação, né? Mas tu tinha uma duplicação, por exemplo, de uma informação da presença da pessoa, tá? A gente pode ter valores ausentes. Então, por exemplo, sei lá, estou fazendo minha planilha lá e na hora da medição eu tô pegando peso, daí beleza, peguei o peso e esqueci de pegar na hora da medição o tempo. E ficou sem. E essa informação não existe. E ficou em branco na planilha. Depois, quando foi passado a limpo para o computador, não tinha essa informação, tá? E eu imagino que esse pode ser um erro muito comum, inclusive, nos controles que acontecem nas cooperativas, porque o pessoal tem costume de fazer na mão mesmo, né? Então, passa um papelzinho aqui, um papelzinho ali, daí passa de mão em mão o papelzinho vai se perdendo, vai ficando ou incompleto, ou escrito errado, enfim, tá? Então, pode acabar faltando algum valor, tá? A gente tem os erros de digitação. Então, por exemplo, eu coloquei, então, estou medindo o peso, e daí, ao invés de colocar 350 quilos do fardo, eu coloquei 35. Coloquei a vírgula no lugar errado, por exemplo. A pessoa, de repente, a pessoa que está colocando no computador não é a mesma que mediu, ela vai colocar 35 e nem se dá conta, só repete, porque está só passando a limpo os dados, né? Não vai analisar criticamente naquela hora, tá? E, por fim, a gente tem os outliers e ruído, tá? Eu não falei para vocês disso ainda, mas a gente pode dar uma olhadinha. Outliers e ruídos, né, no caso, são, por exemplo, aqueles dados, aquela informação que pode ser um erro de digitação, pode ser um erro de digitação que aconteceu, ou pode ser um erro de medição. Por exemplo, não sei, Fernando, vocês olham o tacógrafo dos caminhões? Vocês olham, né? Beleza. Sim. Olha, né? Daqui a pouco, beleza, tu vai lá, vai olhar o tacógrafo. O tacógrafo não é para ter esse tipo de problema, mas
Daqui a pouco tu vê lá um rabisco no tacógrafo, lá totalmente fora do que é o normal, assim, né? Sim, Aquilo ali é um ruído ou um outlier. Outlier pensem, é um fora da linha. sim, Outlier é mais ou menos essa ideia, é um fora da linha, um desajustado. Ou seja, é um dado que, por algum motivo, seja ele qual for, sei lá, o caminhão passou por uma pedra muito grande e o tacógrafo pulou. Não sei. Nem sei se, sim. não sei se isso é possível, mas enfim. Não. E daí teve um registro totalmente fora do normal, entendeu? Então, isso é o que a gente chama de ponto extremo ou um ruído que pode acontecer nas medições, e daí tu vai ver que tu tem uma linha constante reta, por exemplo, e de repente tu tem um pico, que está totalmente fora do normal. Então, e aí o que acontece? Quando tu tem isso dentro das tuas análises, quando eu vou fazer, por exemplo, uma média de valores, esse número puxa a média para cima, ou seja, ele não vai mostrar a realidade, tá? Então, a gente tem que cuidar com os outliers os ruídos, na verdade, tá? Bom, dito isso, daí a gente tem um processo de limpeza de dados, tá? O processo de limpeza de dados ele tem basicamente 5 etapas. Eu tentei resumir para a gente poder trabalhar de forma mais simples. Bom, primeiro é identificar e eliminar os registros repetidos e colunas irrelevantes que não contribuem. Então, por exemplo, que nem eu falei, escrevi 2 vezes o mesmo fardo. Se tu tem certeza que aquilo ali é uma repetição, tira fora toda aquela linha de informações que tu tem ali. Ah, eu tenho um fardo que eu não consegui marcar o tempo. Não consegui. Eu tenho peso, eu tenho dia, mas eu não consegui marcar o tempo. Bom, se para a análise que eu vou fazer eu preciso do tempo, então eu tiro fora esse aí porque ele não vai me ajudar em nada. Tá? Segundo passo é padronizar formatos de data, capitalização, né? Daí eu estou falando de, por exemplo, ah, todos os nomes têm que começar com letra maiúscula. Então tem que garantir que todos eles tenham letra maiúscula no início. Unidade de medida. Se eu estou analisando o tempo em segundos, é todas as medidas em segundos. Se eu estou analisando em minutos, é todas em minutos. Tá? E encoding, daí enfim, não interessa aqui de encoding. Mas a ideia é a gente padronizar sempre todas as medidas para que todas elas sejam medidas da mesma forma e tenham sempre o mesmo padrão na hora que forem colocadas lá na planilha, tá? Bom, depois a gente avalia os valores extremos para determinar se não são erros de medição. Então, por exemplo, eu posso ir lá e olhar qual é o valor máximo do peso do fardo. E daqui a pouco eu chego que tem um fardo pesando 1,5 toneladas. É factível um fardo de 1,5 toneladas, por exemplo? Acho que não, né? 1,5 toneladas, os guri não levam nem de carrinho isso. Às vezes nem de cadeira, dependendo do caso, tá? Então, ou eu posso ter, tem um fardo de 35 quilos. Faz sentido? Não faz sentido. Então, você tem que dar sempre uma olhadinha nisso, tá? 4, daí eu tenho que preencher lacunas com medidas, imputação por vazios, ou remover registros incompletos. Já mencionei antes, né? Então, por exemplo, eu não medi o tempo. Beleza, eu vou ter que tomar uma decisão. Se é importante para mim, eu posso manter, mas eu vou ter que atribuir manualmente um valor para aquele tempo, por exemplo. Eu sei que não pode, não é para ter demorado mais do que tanto e tanto. Bom, ok, fica a teu critério preencher aquele dado que tá vazio, ou remover o dado para ele não ser contabilidade, tá? E por fim, eu tenho que realizar uma verificação manual e automatizada para confirmar se os problemas foram resolvidos, tá? A verificação manual eu vou mostrar para vocês, a automatizada vocês podem fazer via inteligência artificial.
tá? Ou seja, a própria inteligência artificial pode ajudar vocês a entender quais são os erros e aonde eles estão para vocês corrigirem, tá? Mas é importante que vocês também saibam fazer. Por quê? Porque na hora que a IA te disser que é isso, tu não pode só acreditar. Tu tem que olhar aquilo ali e pensar, faz sentido? Vou olhar na planilha. Olha na planilha, tá, faz sentido. Ok. Então tá tudo certo com essa tua indicação aí, tá? Muito bem. Agora a gente vai brincar na minha planilha. O que que eu fiz, gente? Eu montei uma planilha para a gente brincar um pouco sobre, para a gente limpar, na verdade, tá? Deixa eu abrir ela aqui, eu vou compartilhar com vocês. Eu só preciso liberar a minha mão esquerda que está com o gato em cima. Eu, senão eu vou perder a agilidade. E tá assim, não. É, tô assim mesmo. Tô bem pronto. Muito bem. Não, sem gênero. Aqui. Tã. Eu vou para vocês, gente. Para mim tá meio devagarzinho aqui. Oh. Carregou para vocês aí? Vocês estão vendo a planilha? Sim? Ok. O que eu fiz aqui, tá? Eu peguei uma planilha base que com diversos indicadores de uma cooperativa, de cooperativas, tá? É genérico, não são dados reais, são dados criados, tá? Então, o que que eu tenho aqui? E recapitulando um pouco o que a gente viu na segunda aula, qual é a primeira coisa que eu faço quando eu olho uma tabela de dados e tal? Eu vou olhar o que que cada coluna representa, qual é a unidade de medida, se aquilo ali é calculado, se aquilo não é calculado, antes de começar a trabalhar, tá? Bom, o que que eu tenho aqui? Eu tenho mês, eu tenho quantidade de fardos, eu tenho massa total produzida em quilos, eu tenho número de faltas, eu tenho número de coletas, eu tenho preço médio dos materiais em reais por quilo, eu tenho faturamento total, eu tenho número de cooperados e eu tenho renda média, tá? Algumas dessas colunas aqui são cálculos, tá? Mas aqui eu não coloquei como um cálculo na planilha, tá? Só como valor, tá? Só para vocês entenderem que ela não vai mudar automaticamente. Bom, basicamente o que acontece aqui nessa planilha, então, é o seguinte: a cada mês é uma linha dessas, ó, tá? Então, uma linha, deixa eu ver se está mostrando para vocês. Ó, uma linha, cada linha dessas da planilha, ela representa um mês, tá? Então, aqui, janeiro de 22, tem todos os resultados de cada um desses indicadores aqui em janeiro de 22, tá bom? E assim por diante, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e assim por diante, até 2026, eu acho. Até fevereiro de 26, tá? Bom, uma vez que eu entendi o que que... daí, uma vez que eu entendi quais são as colunas, o nosso próximo passo deixa eu desfazer para mostrar para vocês, eu vou... Opa!
eu vou selecionar toda a primeira coluna aqui que está com os rótulos dos dados, tá? O rótulo, o rótulo dos dados é o nome que eu estou dando para essa coluna aqui, ó. O rótulo dessa coluna aqui é mês. O rótulo dessa coluna aqui é quantidade de fardos. O rótulo dessa aqui é massa total produzida, tá? E assim por diante. Então, eu vou selecionar todos os rótulos e eu vou aqui em classificar e filtrar. E eu vou vir para baixo e colocar filtro, tá? Depois que eu coloquei um filtro, aí agora eu vou dar uma olhadinha em cada um dos filtros para entender mais ou menos como é que esses dados se comportam ao longo do tempo. Ao longo do tempo, não. Mas quais são os tipos de variáveis, de números que aparecem aqui, por exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui no mês, tá? Eu tenho os anos, né? 2022, 23, 24, 25, 26. Tá aparecendo para vocês, gente? Eu não tenho certeza. Ah, não aparece para vocês, né? Como aparece? Quando eu abro aqui, aparece para vocês? Vocês têm que falar para mim, porque eu não consigo ver vocês e fazer isso aqui ao mesmo tempo. Quem é que Tá aparecendo tudo, Felipe. tá aparecendo? Se eu clico aqui, aparece todo do Rio de Janeiro, fevereiro, março, abril, blá, blá, blá. Sim. Ah, tá. Ótimo. Ok. Então, ó, cada ano aqui, ele é completo pelos meses que tem aqui nessa coluna. Então, eu sei que tem janeiro, fevereiro de 2026. Eu sei que 25 tem janeiro, fevereiro até dezembro. Eu sei que 24 também está completo, ó, completinho. Eu sei que 23 deve estar completo também, isto. E 22 está completo também, tá? Então, ó, isso aqui é o que aparece. Esses aqui são todos os valores que aparecem aqui nessa coluna. Bom, quantidade de fardos. Quantidade de fardos, mesma coisa, tá? Aqui estão todos os valores que aparecem aqui na quantidade de fardos, tá? Todos eles. E ele se repete, ele aparece só uma vez. Por exemplo, se o valor 100 aparece duas vezes na coluna, ele só vai aparecer uma vez aqui, tá? Vamos ver o que mais. Massa total, mesma coisa, aqui tem todos os valores que aparecem. Número de faltas, ó, Ô, ó. Felipe, Oi. quando tu clica ali, não aparece mais o que aparece para ti aí. Ele só aparece a planilha. Hum. Ah, no mais, quando eu clico no mais aqui, assim? Isso, quando tu clica no mais, ele não aparece a janelinha que abre. A gente só consegue ver a planilha pausada. Ah, tá. Peraí, deixa eu fazer o seguinte, então. Eu vou fazer um print screen. Deixa eu mostrar para vocês. Eita, funcionou? Funcionou ou não funcionou? Ah, é aqui, esse é Ué, agora foi. Aqui, ó. Eu vou mandar no grupo ali, tá? Para vocês entenderem o que está acontecendo. Ó. Dei uma olhadinha no grupo do WhatsApp. Aquilo ali é o que acontece quando eu clico naquela flechinha para baixo, tá? Quando eu clico aqui nessa flechinha, aparece isso, e daí eu consigo mexer nos valores, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona. Bom, daí eu vou dar uma olhadinha em todos eles, entender quais são os valores que aparecem, porque isso me ajuda a entender do que eu tô do que eu tô mexendo aqui, tá, gente? Toda essa parte inicial, que às vezes é meio chato mesmo, é para vocês entenderem com o que vocês estão trabalhando. Vocês precisam entender quais são os dados que tem aqui dentro,
como é que uma coluna conversa com a outra. Isso é sempre importante, porque na hora que vocês forem analisar, vocês sabem de onde que estão saindo as coisas, tá? Mas vamos lá. Vamos, uma vez que vocês entenderam quais são os dados que vocês têm, vocês podem começar, vamos fazer o próximo passo, que é a parte de limpeza dos dados, tá? Qual é o primeiro passo que eu mencionei lá para vocês? Primeiro, identificar e eliminar registros repetidos e colunas irrelevantes que não contribuem. É o primeiro passo. Bom, aí, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ir coluna por coluna, dando uma olhadinha. Eu posso olhar de forma geral aqui, e algumas coisas eu já identifico, tá? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que esta linha, ó, maio de 22, ela está toda zerada, ou ela tem só algumas informações, tá? Então, essa é uma linha que eu vou ter que tomar alguma atitude. Por quê? Porque ela, eu vou marcar aqui de amarelo, porque ela não me ajuda em nada. Ela está completamente vazia. As informações do mês de maio foram ou perdidas ou não foram registradas nesse mês, tá? Eu sei que isso é difícil de acontecer para vocês, mas daqui a pouco pode acontecer para algum outro controle que vocês têm na cooperativa, tá? Então, eu vou ter que tomar uma atitude sobre essa linha, tá? Bom, eu vou olhando mais um pouco aqui e tal, ó, já vi que tem um outro valor faltante aqui. O que mais? Beleza. Então, já viram que tem alguns problemas aqui, tá? Bom, primeira coisa que eu preciso fazer para me ajudar a, a ver o que que eu vou, onde eu vou mexer, e o que que eu vou mexer, eu tenho que considerar, então, eu vou ter que fazer isso coluna a coluna, tá? Às vezes não é uma linha que está completamente vazia. Por exemplo, nesse caso aqui embaixo, ó. Nesse caso aqui embaixo, é só o preço médio que está com problema, ó. É o preço médio que ficou com um problema aqui, ó. Ele ficou incompleto, tá? Aí eu vou ter que chegar ali e vou ter que dar uma olhada, tipo, consigo preencher essa informação aqui com os outros campos da planilha? Ou não consigo. Vou ter que deletar a linha toda, tá? Bom, então vamos lá. Vamos primeiro tirar os repetidos, tá? Repetido. Vamos começar pelos repetidos. Os repetidos funcionam da seguinte forma. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou olhar mês a mês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desselecionar tudo. Peraí, selecionar tudo não, peraí. Vamos fazer diferente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir pelo quantidade de fardos, tá? Eu vou analisar a quantidade de fardos. E eu vou colocar isso aqui. Eu vou colocar isso aqui de forma decretante. Deixa eu ver. Classificar do menor para o maior. Aqui. Ó. Vamos lá. Aqui na primeira linha eu já achei um problema. Em abril de 25, a minha quantidade de fardos foi 1.000. Mas a minha massa total produzida foi 20.000. Tá? E olhando para o mês seguinte, fevereiro de 22, eu tenho, ao invés de 100 fardos, eu tenho 980 fardos. E uma quantidade muito parecida, de 19.600 quilos. 19.600 quilos. Então, aqui claramente, ó, eu já vi que tem um erro. Ó, esse 100 não faz sentido. Ele deve estar provavelmente com algum erro. Tá? Então, aqui já de cara eu já encontrei aqui um problema. Tá? Eu não quero usar ferramentas, formas muito complexas do Excel para fazer isso aqui,
Então, a gente vai ir olhando meio que... A gente tem um conjunto só de 50 dados, tá? São 50 informações aqui que aparecem. Então, a gente vai olhar mesmo, tá? Vamos meio que um a um e vamos tentando identificar se tem algum que seja repetido, tá? Então, por exemplo, aqui, eu estou em ordem aqui, a gente vai ver que tem números crescentes aqui, ó, e aí a gente chega em dois números iguais. E daí eu percebi aqui, ó, eu tenho duas linhas de novembro de 22. Eu posso ter, e daí isso aqui pode acontecer de duas formas, tá? Eu posso ter a mesma medição duas vezes. Então, por exemplo, eu tenho os resultados de novembro de 22 duas vezes, e daí são todos os números iguais. Ou eu posso ter novembro duas vezes e números diferentes, tá? Porque daqui a pouco pode não ter sido uma duplicação dessa informação. Pode ter sido digitado errado, por exemplo. Não era novembro de 22, era dezembro de 22, daí todos os dados eram diferentes. Enfim, isso você só analisou na hora. Aqui, claramente, novembro de 22 foi colocado duas vezes na planilha. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu faço, que eu vou fazer quando isso acontece, né? Eu basicamente elimino a linha. Eu vou excluir, eu garanto que essa informação realmente está repetida, e daí eu excluo. Beleza, está excluído, tá? Então, eu fiquei só com uma linha novembro de 22, tá? Eu já vou despintar ela aqui, vou tirar fora a marcação, tá? E vamos continuar olhando. Vamos continuar olhando aqui e vamos ainda até o final, para ver se a gente acha mais um. Ó, e daí aqui eu me deparo com um março de 24, não, março de 24, maio. Aqui, eu tenho outubro duas vezes. Ó, outubro duas vezes. Mesmo caso, eu tenho duas vezes a mesma informação, tá? Eu vou selecionar uma delas, daí vocês podem ver qual vocês quiserem, e vou eliminar ela. Eu só preciso garantir que esses dados realmente são iguais, eles representam o mesmo mês, eles não estão substituindo algum mês que está faltante, por exemplo, tá? E daí eu vou eliminar uma delas, e a outra fica lá agora normalzinho, lá, sem preenchimento nenhum, tá? Então, esse é o meu primeiro passo. Tirei todas as duplicadas a princípio, que eu acho que eu tinha colocado aqui, eu preparei, né, então não sei o que tem. Eu tirei todas as repetidas, tá? Eu tinha duas repetidas. Beleza. Agora, meu próximo passo seria padronizar formato de data, capitalização, unidade de medida, para eu tentar garantir que está tudo no mesmo lugar, tá? Aqui, quando eu fiz no Excel, o Excel já nos dá muita ajuda nessa questão. Por exemplo, datas, ele já tem um padrão que ele já coloca e deixa automático. Então, por exemplo, problema com data vocês não vão ter. Unidade de medida, daí é um problema que vocês têm que ir olhando, porque daqui a pouco pode ser problema de uma vírgula que foi colocada errado, ou, sei lá, ou mediu, que nem eu falei, mediu em minutos, mas na planilha é para em segundos. Enfim. Tá? Então, isso é principalmente na hora de medição. Vamos tratar agora esse número 100 aqui, ó. Esse número 100 não faz sentido, tá? Ele tem algum problema. Aí daí o analista de dados, ele vai ter que fazer, a pessoa que está analisando essa planilha aqui, ele tem que fazer, bom, primeiro que ele tem que entender que isso realmente está errado, e se a gente for olhar o padrão, vamos lá, 2025, tá? Eu vou colocar aqui só os dados de 2025 agora para olhar. Ó, em 2025, a minha produção em março foi 5.500. De fardos foi 5.500 fardos, tá? É bastante, mas enfim. Com uma massa produzida de 110 toneladas, tá? Número de faltas, número de coletas,
preço médio e tudo mais, tá? Se eu olhar no histórico dos meses, eu vou ver que esse número aqui está fora e eu vou perceber que todos os números estão muito fora, tá? Todos os números têm algum problema. Aqui, o 100 está baixo demais. Não tem como ter sido só 100 fardos, porque ao longo daqueles meses já tinha uma média maior de que 5.000, tá? De novo, eu estou falando de números hipotéticos, tá? Não que uma cooperativa produza 5.000 fardos, mas enfim. A massa total também, ó. Vocês podem ver aqui que a cooperativa vinha numa produção de mais de 100 mil toneladas no ano de 25. Não faz sentido eu ter uma produção de 20 mil toneladas. É muito pouco. De 20 mil quilos, desculpe. É muito pouco para essa cooperativa, tá? O número de faltas neste mês foi muito elevado, tá? Isso pode, de repente, indicar que, sei lá, esse mês foi realmente um mês muito ruim. Pode ser, tá? O número de coletas também é um número muito baixo. O preço do material aqui também, não. O preço do material ele destoa muito do que aconteceu no restante do ano. E faturamento e número de cooperados também, tudo isso mostra que tem alguma coisa errada, tá? Vocês podem fazer várias coisas com toda essa observação que foi feita aqui em abril. O ideal é vocês entenderem, e vocês, por serem gestores, já vão saber o que aconteceu no mês de abril, para saber se esse mês de abril esses dados do mês de abril de 2025 fazem sentido ou não. Ah, não, realmente. No mês de abril, a gente, sei lá, dos nossos 2 caminhões, os 2 estragaram. A gente quase não conseguiu fazer coleta. Coletou uma semana no mês, ou alguns dias. Então, a quantidade de fardos faz sentido, a massa produzida faz sentido, o número de faltas, porque como estragou os caminhões, não tinha mais como coletar, a gente, sei lá, o pessoal meio que desistiu, nem veio trabalhar, né, até a gente dar um jeito, enfim. Então, isso aqui é uma análise que vocês vão ter que fazer, tá? Essa aqui é uma decisão que precisa ser tomada por vocês, de o que eu faço com esses dados, tá? Então, esses dados valem a pena estarem aqui? Talvez, dependendo da análise que vai fazer, talvez não. Ah, eu quero saber qual é o meu histórico de produção médio. Não vai ajudar, porque esse número não condiz com a realidade do que a cooperativa geralmente faz, né? A cooperativa geralmente produz, aqui no ano de 25, a cooperativa produziu, na média, 130 toneladas mês. Então, se eu colocar 20 aqui e eu somar junto, eu vou ter uma média muito menor. Então, talvez não valha a pena eu colocar junto, tá? E daí, daqui a pouco, é melhor eu suprimir essa linha de abril, porque ela agrega muito pouco para qualquer análise que eu for fazer. Ela foi um evento adverso, que é um outlier, que eu falei para vocês antes. Ela é um evento que aconteceu em algum momento, por algum motivo, e que não vai conseguir, não vai representar o que geralmente acontece na cooperativa, tá? Então, daí vocês precisam tomar uma decisão do que fazer com isso aqui, tá? Então, vou deixar indicado em verde e depois a gente deixa para o final. Bom, vamos lá. Depois daqui, deixa eu voltar para pegar todos os dados de todos os anos. Depois daqui, a princípio, eu não vejo mais nenhum problema na lista de fardos, pelo menos, que tenha um problema. Assim, eu ainda tenho a minha linha aqui, ó, que não tem nada, está vazia, tá? Essa linha de maio, que não tem nada, maio de 22, que não tem nada, daí também é uma decisão de vocês fazerem o quê? Ou ir atrás da informação e ver se descobre o que aconteceu com ela, ou tira fora, tá? Eu analisei, conversei com os meus colegas, ninguém achou as informações, a gente não tem esse histórico aqui, então a gente vai ter que tirar fora, tá? Porque não vai fazer sentido para a gente analisar os dados com esse valor aqui, tá? Bom, aí eu vou fazer assim, já vou tomar uma decisão aqui. O mês de abril realmente
penso que não agrega em nada, ele não representa o que é a cooperativa e como é que ela funciona, então eu também vou tirar fora, tá? Beleza, eu vou ter algumas vezes faltando, vocês já estão vendo isso, né? Mas para a hora das análises vai ajudar a não ter esses dados aí. Bom, eu vou fazer isso de olhando no detalhe em cada uma dessas colunas aqui, para eu entender o que, que tem de errado e o que, que tem muito fora da curva. Eu posso ir só olhando aquela caixinha, a primeira coisa é ir olhando aquela caixinha que eu mostrei para vocês, que sai dessa flechinha aqui que eu mandei ali no grupo, tá? Vocês abrem essa caixinha e olhem os valores e vejam se não tem nenhum valor muito estranho nessa caixinha aqui. Porque se tiver algum valor estranho, provavelmente algum erro. E daí vocês conseguem filtrar por ali. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu estou com todos os aqui. Então, vamos lá. Número de coletas. Deixa eu ver aqui. Não, número de coletas não. Aqui, ó. No preço médio dos materiais, tá? Preços médios dos materiais, eu estou notando que tem um valor que não faz muito sentido. Eu olhei aqui, ó, e beleza, ao longo do tempo, o preço dos materiais ele vai caindo, ó. Começando lá em... Deixa eu tirar essa classificação. Tá, tá. Peraí. Tá. Tá em ordem aqui. Agora tá. Beleza. Tá. Eu me dei conta que tem um mês em que, se vocês notarem aqui, ó, o preço médio dos materiais, ele vem caindo ao longo do tempo, tá? Vocês conseguem notar aqui, olhando os dados, que começa lá com R$ 2, ao longo do tempo vai caindo para 1,80, 1,50, 1,40, e daí lá em 26 está 50 centavos o preço médio dos materiais, tá? De novo, é só um exemplo hipotético, tá? Bom, mas olhando essa coluna aqui, olhando a flechinha e abrindo ali os dados, eu notei que tem um item que me chamou a atenção aqui. No mês de maio de 24, o preço médio dos materiais foi 15 centavos. Olhando o restante, e daí eu posso fazer isso também, olhando o restante dos itens, deixa eu colocar aqui, eu noto que não faz sentido, tá? Não faz sentido, não faz sentido, aqui, deixa eu botar de volta, abril, 24, né? Vamos para 24. Eu vou colocar aqui só 2024, para a gente ver só 24. E aqui eu tenho os 12, ó. Tá aqui, ó, 15 centavos. Aí aqui, ó, fevereiro de 24 começa com R$ 1,65 o quilo. E no final desse ano tá R$ 1,10 o quilo, tá? Então, beleza, o preço veio caindo, ok? Mas aqui no meio tem alguma coisa muito errada, tá? E por quê? Porque não pode ter sido 15 centavos, tá? É inviável. Tanto que a produção de fardos, a quantidade de fardos produzidos está dentro do padrão que vinha acontecendo, a massa produzida também faz sentido, o número de coletas também faz sentido. Então, esse número aqui, ou ele foi digitado errado, ou ele está com uma, sei lá, provavelmente na hora de alguém colocar uma vírgula, colocou a vírgula errada e ficou um número muito pequeno, porque ele está marcando 0,145, tá? Então, está errado. Sempre é importante vocês olharem, perceberem o erro e tentarem entender, tá? Esse erro aconteceu por quê? E se vocês têm ou não como garantir qual é a resposta, qual é o número exato, tá?
o ideal é sempre olhar no instrumento de medição e ver se vocês conseguem encontrar essa informação e substituir aqui o valor. Nesse caso em específico, eu consigo calcular. Por quê? Porque eu tenho o faturamento total e eu tenho a minha massa produzida, tá? E o valor dos materiais, ele é dado, o preço médio dos materiais é só eu dividir o faturamento pela massa total produzida. Daí eu chego nesse valor. Que é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dar um igual, esse valor dividido por esse valor aqui, ó, é para chegar no valor errado, no valor exato, que é 1,45. Então, provavelmente, a pessoa que colocou aqui esse dado, ela colocou um zero a mais, e daí na hora de digitar ali errou, mas aí deu tudo certo aqui, e agora a gente corrigiu, tá? Uma vez corrigido, tá tudo certo. Tá? Daí a gente deixa. Vamos colocar todos os meses de volta. Vamos fazer de novo. Ó, já achei outro problema aqui. Tem um número faltando. Aqui, ó, tem um número faltando no preço, né? De novo no preço médio. Esse aqui, o outro estava digitado errado. Esse aqui está faltando. Como ele está faltando, eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Eu posso só dividir o valor total pela produção total, que eu chego no valor exato. Opa, peraí. O valor total. Aqui, dividido pela produção total. E daí eu chego ao valor de R$1, tá? Eu consigo fazer esse cálculo reverso, vamos dizer assim. Tá bem? Vou continuar olhando, então, aqui, a princípio, aqui nessa planilha na coluna de preço médio não tem mais o que fazer. Vou dar o meu OK. Vou dar uma olhadinha no faturamento, se tem algum faturamento que está muito fora do normal. A princípio, não tem nada que esteja muito fora, tá? Número de cooperados também não parece ter nada muito fora da curva aqui também. Ok. E renda média. Vamos ver se a renda média tem alguma coisa muito estranha. Tá? Ok, beleza. A princípio, tudo que está aqui está pelo menos corrigido dentro desses parâmetros que eu passei para vocês, tá? Esses parâmetros iniciais. Eu poderia dar uma observada, por exemplo, de fazer os cálculos, efetivamente fazer os cálculos, tá? Então, por exemplo, para eu ter certeza de que o faturamento total e a renda média estão calculados certo, eu posso colocar fórmulas aqui ao invés de deixar só o número. Aqui nessa coluna está um número direto. Então, alguém copiou o valor para cá. Mas essa pessoa pode ter se enganado com o cálculo. Tá? Então, eu posso colocar o cálculo direto aqui. Ó, vamos ver. Vou fazer um igual. E vou fazer o seguinte, ó. 19 vezes 205. Deu exatamente o mesmo valor. E eu posso fazer isso daí com toda a coluna para garantir que eu estou com o número certo para todos, tá? Eu posso só vir aqui, ó, tem um quadradinho na ponta da célula, né? E aí, quando fica essa cruzinha preta, eu dou 2 cliques bem rápidos. E, opa! Ah, sim. Espera um pouquinho que eu fiz um cálculo antes e ele não deixa agora eu fazer o... Vou botar aqui. Vou deixar 1,45. E daí ele não deixa eu fazer o cálculo. Ó. Eu vou copiar o número para certo. E o mesmo vai acontecer por R$1. Tá? Beleza. Ó, vou ver aqui, 2 cliques, e aí ele aplicou o cálculo para toda a coluna. E aí mostrando aí como é que é o valor, se o valor está certinho ou não. Tá? O mesmo para essa aqui, ó. Nessa coluna vai ser igual ao quê? É o valor total do faturamento dividido pelo número de pessoas, número de cooperados. Tá? E daí aqui eu faço a mesma coisa. Vou ali no cantinho, quadradinho, a cruzeta preta, 2 cliques bem rápidos com o botão esquerdo e aplico para todo mundo para garantir que os números estão calculados certos. Certo, gente?
A partir dessa planilha aqui agora, considerando o que eu limpei os dados, que eu organizei tudo, agora eu posso fazer alguns gráficos para entender alguns padrões. Eu posso me aprofundar um pouquinho mais para entender, como é que a quantidade, como é que é a evolução da quantidade de quadros ao longo do tempo, como é que foi a massa produzida ao longo do tempo, como é que foi a renda média, como é que foi o preço médio, enfim, eu posso daí fazer alguns gráficos específicos disso aqui, e posso daí agora que os meus dados estão mais confiáveis, eu posso jogar isso aqui numa inteligência artificial e, e começar a pedir algumas análises em cima disso, tá, gente? Dúvidas? Se você levantar a mão durante, eu não estava vendo vocês porque eu estava mexendo na planilha. Então, se alguém tem se ficou alguma dúvida para trás, voltem e me perguntem. Lino, já tinha visto essa parte de limpeza de dados? Beleza. Mais alguém? Ninguém? Sem dúvidas? Pessoal, se pedirem para vocês fazerem, vocês vão conseguir fazer? E aí, Fernando? Funciona? Mais ou menos? Eu já uso no dia a dia uma planilha mais ou menos assim. Tá. Ótimo. Isso que o Felipe mostrou ajuda? Ajuda bastante, que nem uma coisa que eu não tinha controle é a quantidade de fardos, pesos, valor médio, mas ali financeira, essas coisas, a gente consegue ter essa. Eu já tenho uma planilha que eu uso mais ou menos assim, eu uso muito o Excel, né? É bom, é bonito e é de graça. É isso aí. Graça pero no mucho, né? A minha maior dúvida é se foi a IA que fez a planilha do Felipe, que tinha bastante erro, né? Então, vou me denunciar aqui. Eu pedi para a IA fazer com alguns erros. E daí eu botei mais alguns erros porque ela não conseguiu fazer exatamente do jeito que eu queria. Mas sim. Ah, tá. Era isso que eu queria entender. Eu disse, não, peraí, que foi a IA que fez isso aí. Não. Porque eu uso muito o ChatGPT e o ChatGPT, ele me entrega bastante coisa que não é coerente. Isso. Então, é como tu falou, tu tem que ter domínio, tu tem que saber o que tu tá fazendo, né? Isso, exatamente. Pensa o seguinte, tá, gente? A IA, ela é uma ferramenta para agilizar o trabalho, tá? Mas vamos considerar o seguinte, é que nem automatizar sei lá, é que nem automatizar algum trabalho qualquer, um robozinho. Se vocês automatizarem um trabalho que é mal feito, ele vai ser um trabalho mal feito automatizado. Então, primeiro de tudo, antes de vocês começarem a utilizar IA, vocês têm que garantir que o que a IA vai fazer está sendo feito já de uma maneira certa, né? E que vocês têm segurança daquilo que está sendo feito. Aí vocês podem passar para um processo de automação e tudo mais. Porque se tu automatizar um negócio ruim, cara, daí vocês estão com problema. Porque automatizar coisa ruim é a pior decisão que você pode tomar. Eu estava vendo um caso eu acho que era um chatbot, que é basicamente uma inteligência artificial que responde perguntinhas, assim, e, e eles automatizaram um processo, acho que sei lá, acho que era de gestão de clientes, uma coisa assim. E eles começaram a perder os clientes, porque os clientes tentavam falar com o chat, e o chat não respondia o que tu queria, e a pessoa enchia o saco e nunca mais falava contigo. E eu imagino que todo mundo já tenha passado por isso, principalmente com um servidor de internet, telefone, ou alguma coisa que o valha. Tu quer falar com uma pessoa e tem que ficar falando só com uma maquininha que não tem a resposta que tu quer. Por quê? Porque a resposta que tu quer muitas vezes é uma resposta muito complexa. E daí ele nem te dá a opção de falar com a pessoa, nem te dá a resposta.
E nesse momento é o momento que tu perde o teu cliente, tá? Então, esse, por exemplo, é uma forma de tu automatizar um processo ruim, tá? Então, sempre tome muito cuidado, principalmente com questão financeira, tá? A questão financeira é ainda mais sensível, porque como tu está lidando com dinheiro, conta bancária, informações sensíveis, né? Então, é muito importante vocês tomarem muito cuidado quando forem colocar dados de vocês, inclusive, no ChatGPT ou qualquer que seja a IA, tá? Tarefa. Vamos para a tarefa? Deixa eu botar aqui. Nossa tarefa, tá? A tarefa ela é continuidade ainda do que a gente fez. Peraí. Só que daí eu vou querer o seguinte, tá? Eu vou disponibilizar para vocês um exemplo de uma planilha igual a que vocês estão fazendo, tá? Só que daí com alguns problemas para vocês fazerem a limpeza, tá? Então eu vou disponibilizar para vocês a partir de amanhã uma planilhazinha que vai ter alguns dados da mesma planilha que vocês estão fazendo e eu quero que vocês façam a limpeza desses dados, tá? Muito parecido, galera, muito mais fácil do que a gente fez hoje, tá? E a segunda parte que eu não coloquei aqui, que eu vou colocar agora, porque eu esqueci de escrever, eu quero que vocês façam o seguinte. Para a próxima aula, eu quero que vocês tragam aquela primeira planilha que eu passei para vocês, só que agora eu quero com mais informações. Algo parecido com essa planilha que eu trouxe agora, tá? Eu vou tentar delimitar para vocês quais informações, mas informações que vocês têm já no dia a dia, tá? Produção, faturamento, enfim. Tentem trazer uma planilha um pouco mais completa, com mais informações além do que eu pedi até agora, tá? Por quê? Porque na aula que vem a gente vai trabalhar tentando fazer um protótipo de um dashboard. E daí eu vou explicar o que é um dashboard na próxima aula também. Mas aí vocês vão ver que vai ser bem simples, tá? Não é nada que a gente já não tenha feito. Só vamos tentar deixar um pouco mais bonito as coisas, tá? Dúvidas? Aproveitem as dúvidas, gente, enquanto eu vou ver a chamada. O Ademir tá aí. Sem dúvida. Alexandra. Fernando. A Regina. Pessoal, vocês não têm nenhuma dúvida? Ou ficou tão difícil que não dá para ter dúvida? Às vezes acontece. Salete. Vai ser o quê? Bolsa? É bolsa ou é blusa? É, polainas pro frio. Opa! Boa. Uhum. Professor, essa planilha que tu vai disponibilizar é outra planilha, não é aquela mesma que tu deu já, né? É aquela mesma, só que eu vou colocar mais algumas colunas nela, basicamente. Daí tu vai colocar no grupo, então, no Isso, caso. eu vou colocar no grupo. Se vocês já têm aquelas informações iniciais, já vai ajudar bastante, tá? Vocês podem trazer Tá bom. vocês podem trazer aquela planilha mais completa também, mas aí eu passo mais informações para vocês, de repente, amanhã, com mais detalhes de o que eu quero, que acho que vai ficar melhor, Tá bom, obrigada. tá? Porque daí na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar pegar todos esses indicadores
e colocar eles todos no lugar só para vocês poderem olhar e acompanhar. É isso que a gente vai fazer na aula, creio. Tá bom, obrigada, professor. Nada. O Cássio estava na aula hoje, gente. Cássio não veio hoje, né? Cássio, eu não vi. Não viu, né? Quem não Tá. veio? O Cássio. Cássio não veio, né? A Andréia também não. Acho que não vi ele. André, também não vi. O Joshua também não. Josh, Que feia nós fazendo fofoca do colega. Ah, O fulano não veio Pablo também não. Uhum. A Stephanie. Alguém aqui fala com a Stephanie, gente. Alguém aqui fala com a Stephanie? Sabe o que está acontecendo? Ô, professora, eu não Oi? falo diretamente com ela, mas eu trabalho junto com o sogro dela. Ah, boa. É que eu sei que ela tem nenê pequeno, pode ser que tenha algum BO acontecendo. Aham. Tu acha que é ok perguntar? Pode ser, eu vou perguntar para ele falar com ela, então. É, se tá tudo bem, só perguntou se tá tudo bem. Eu fiquei preocupada. Tá bom. Ela não veio mais na aula nos últimos dias, né? É, nas últimas semanas ela não veio na aula, eu tô preocupada com ela. Tá bom, eu vou perguntar para ele se ele sabe Uhum. alguma coisa. Só para justificar as minhas faltas nas últimas aulas, eu tô com a minha mãe no hospital e o horário Tá. devia ser bem na hora da aula. O Tá. Ale tá sabendo. Não, o Ale já tinha me Então, comentado, tá, Sara, bem tranquilo. Isso não tem galho. Tá. Daí tu me pede, se tiver atrasado alguma coisa de gravação, daí tu me pede. Eu acho que a de ontem tá pendente, mas hoje eu já coloco, tá? Tá, eu priorizei, né, a saúde ali. Tá certo? Agora, como ela já tá melhorando, então eu vou botar em ordem as aulas. Tá bom? Qualquer coisa me chama para que eu possa te ajudar daí, tá? Tá bom, pode deixar que eu não Melhoras te pra tua garanto mãe. que hoje ou amanhã, mas na semana que vem provavelmente eu vou te chamar. Tudo certo. E melhoras pra tua mãe, tá? Eu sei o quanto Obrigada, deixa a gente obrigada. nervoso isso. Sim, Mas então tá, prof. Não temos mais ninguém com dúvida. Beleza. Gente, se surgir alguma dúvida, quiser uma atenção para algo específico, me manda mensagem no grupo ou me manda mensagem no privado também, não tem problema não. Eu dou uma mão para vocês. O importante é que vocês tentem fazer os exercícios. Se tiverem dúvida, gritem e a gente tem que tentar chegar com vocês, pelo menos, conseguindo fazer um pouquinho de tudo. Certo? Sim. Acho que é isso, pai. É isso? Então, estamos resolvidos. Deixa eu parar a gravação, já que a gente cobrou todo mundo das presenças com a gravação ligada, né? Então tá, povo.